Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sentindo um peso estranho no peito, ou aquela sensação silenciosa de que algo não está bem no seu corpo? Muitos idosos acreditam que a pressão alta só é perigosa durante o dia, mas o que quase ninguém conta é que, em milhares de pessoas acima dos 60 anos, a pressão sobe justamente durante a noite, e o mais assustador, muitas vezes sem nenhum sintoma. Enquanto a pessoa dorme, o coração sofre em silêncio, o cérebro sofre em silêncio, as artérias sofrem em silêncio, e existe uma bebida simples, consumida da maneira correta, que pode ajudar o corpo a relaxar, melhorar a circulação e até auxiliar no controle da pressão arterial antes de dormir. Hoje eu vou explicar qual bebida é essa, porque ela pode ajudar pessoas acima dos 50 e 60 anos, os erros perigosos que muitos cometem à noite sem perceber, e o que os cardiologistas observam em pacientes que conseguem dormir melhor e acordar com a pressão mais equilibrada. Mas existe um detalhe importante. Não basta apenas beber alguma coisa antes de dormir. O horário, a quantidade e até a temperatura da bebida podem mudar completamente o efeito no seu organismo. E eu vou explicar tudo isso hoje. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se você deseja viver mais, cuidar melhor do seu coração, proteger sua memória, sua circulação e envelhecer com mais qualidade de vida, se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins e TAS, o amigo dos idosos. Todos os dias nós compartilhamos informações simples, mas que podem fazer uma enorme diferença na saúde de quem passou dos 50 e dos 60 anos. E eu quero que você saiba, você não está sozinho nessa caminhada. Aqui nós cuidamos uns dos outros. Agora me diga uma coisa nos comentários. Você costuma medir sua pressão arterial em casa? E mais importante, ela costuma ficar mais alta à noite? Escreva aqui embaixo. Eu quero ler seu comentário, porque muitas pessoas descobrem hoje, através deste vídeo, algo que nunca tinham percebido antes. A pressão alta noturna é um dos problemas mais ignorados da saúde dos idosos. E sabe por quê? Porque ela age no silêncio. Durante o dia, a pessoa se sente relativamente bem, conversa normalmente, caminha, assiste televisão, faz suas tarefas, mas quando chega à noite, o corpo começa a dar sinais discretos: sono ruim, mãos frias, ansiedade inexplicável, vontade frequente de urinar, dor de cabeça ao acordar, cansaço logo pela manhã, e muitos pensam: ah, isso é da idade. Mas nem sempre é. Em muitos casos, o corpo está tentando avisar que o coração está trabalhando sob pressão, enquanto a pessoa dorme. E o mais perigoso é que noites repetidas de pressão elevada aumentam o risco de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, perda de memória e até problemas renais. Agora imagine uma pessoa de 68 anos. Ela janta tarde, come alimentos salgados, assiste televisão até tarde, fica preocupada com problemas da família, toma café depois das 7 da noite e vai dormir tensa. O corpo dela não entra em repouso verdadeiro. O coração continua trabalhando como se estivesse em estado de alerta, e aos poucos, o organismo começa a pagar um preço muito alto. Talvez você conheça alguém assim. Talvez essa pessoa seja você, e é exatamente aqui que entra uma das bebidas mais estudadas quando o assunto é relaxamento cardiovascular noturno. Mas antes de revelar qual é, existe um erro que milhões de idosos cometem sem perceber. Eles tentam controlar a pressão apenas com remédios, mas ignoram completamente os hábitos da noite. E a noite é um período extremamente importante para o coração, porque durante o sono, o organismo deveria desacelerar, a pressão deveria cair naturalmente, o cérebro deveria descansar, as artérias deveriam relaxar, mas quando isso não acontece, o desgaste interno continua, silenciosamente.
É por isso que muitos cardiologistas observam não apenas os números da pressão durante o dia, mas também o comportamento do corpo à noite. E agora eu preciso te contar algo importante. A melhor bebida para ajudar no controle da pressão antes de dormir não é refrigerante, não é bebida alcoólica, não é energético e nem café descafeinado em excesso. A bebida mais associada ao relaxamento cardiovascular noturno é o chá de hibisco morno, quando utilizado corretamente e com orientação adequada para cada pessoa. Sim, o simples chá de hibisco. Mas calma, existe muita informação errada circulando na internet, e é aqui que mora o perigo, porque algumas pessoas exageram, outras tomam da maneira errada, e algumas nem deveriam consumir sem conversar com o médico. Por isso eu quero te explicar tudo com calma. O hibisco possui compostos naturais associados ao relaxamento dos vasos sanguíneos, e quando os vasos relaxam, o sangue circula com menos resistência. Isso pode ajudar o organismo a reduzir pequenos aumentos da pressão arterial, especialmente em pessoas que também melhoram alimentação, sono, hidratação, ansiedade e hábitos noturnos. Mas atenção, o chá sozinho não faz milagres. O problema é que muita gente procura uma solução mágica, enquanto continua dormindo mal, consumindo excesso de sal, vivendo sob estresse constante e ignorando sinais importantes do corpo. E o coração sente tudo isso. O coração sente a solidão. O coração sente a ansiedade. O coração sente o medo. Muitos idosos carregam preocupações silenciosas que ninguém vê. Preocupação com filhos, com dinheiro, com doenças, com o futuro. E durante a noite, tudo isso pesa ainda mais. O corpo fica em estado de alerta, e isso influencia diretamente a pressão arterial. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e reflita comigo. Como têm sido suas noites? Você dorme em paz? Ou deita cansado, mas com a mente acelerada? Porque existe uma ligação muito forte entre emoções e pressão arterial, e quase ninguém fala disso. Aliás, escreva aqui nos comentários: eu vou cuidar melhor do meu coração. Faça isso por você. Faça isso pela sua vida. Muitas pessoas só começam a cuidar da saúde depois de um susto, depois de uma internação, depois de um infarto, depois de perder alguém querido. Mas talvez Deus esteja te trazendo este vídeo justamente antes disso acontecer, como um alerta, como um cuidado, como uma oportunidade. E existe outro detalhe importantíssimo sobre a bebida antes de dormir: a temperatura. Bebidas muito geladas à noite podem causar desconforto em algumas pessoas e atrapalhar o relaxamento do organismo. Já bebidas mornas costumam transmitir sensação de acolhimento e desaceleração. Parece algo simples, mas o corpo percebe, o cérebro percebe, o coração percebe. É por isso que muitos idosos relatam dormir melhor após criar um ritual noturno mais tranquilo. Luzes mais baixas, menos televisão, menos celular, uma bebida morna, respiração calma, silêncio. O organismo entende. Agora é hora de descansar. E sabe o que é mais triste? Milhões de pessoas envelhecem sem nunca aprender a cuidar das próprias noites. Vivem apenas sobrevivendo. Mas a saúde não depende apenas de remédios. Ela depende também de rotina, de paz, de equilíbrio, de autocuidado. Agora atenção para isso. Existe uma bebida que muitos idosos tomam antes de dormir acreditando que faz bem, mas que pode piorar a pressão silenciosamente: o álcool. Muita gente diz: ah, doutor, só uma tacinha. Mas o problema é que o álcool pode alterar o sono, aumentar batimentos cardíacos, causar desidratação e influenciar a pressão arterial durante a madrugada. E o pior: a pessoa acredita que está relaxando, quando na verdade o organismo continua sofrendo. Outro erro muito comum é exagerar no sal durante o jantar, porque o excesso de sódio retém líquido.
E quando o corpo retém líquido, o coração precisa fazer mais força. Imagine carregar peso extra todas as noites. Com o tempo, o desgaste aparece, e muitas vezes o primeiro aviso vem de forma assustadora: um mal-estar súbito, uma tontura, uma falta de ar, um AVC inesperado. Por isso eu sempre digo aos meus pacientes: não espere o corpo gritar para começar a ouvir os sinais silenciosos. E agora, eu quero revelar outro ponto que poucos cardiologistas explicam com profundidade: a hidratação. Muitos idosos bebem pouca água ao longo do dia, e isso pode prejudicar circulação, rins e equilíbrio da pressão. Mas também existe outro extremo: pessoas que tomam líquido demais antes de dormir. Resultado: passam a madrugada levantando para urinar, dormem mal. O corpo não descansa, o coração não descansa. Percebe como tudo está conectado? Saúde não é apenas um detalhe isolado, é um conjunto de hábitos silenciosos, pequenas escolhas repetidas todos os dias. E são justamente essas pequenas escolhas que definem como envelhecemos. Agora imagine duas pessoas de 70 anos. Uma ignora completamente a saúde, dorme tarde, come mal, vive estressada, não mede a pressão, não faz exames. A outra começa a cuidar, melhora a alimentação, cria uma rotina tranquila, aprende a desacelerar, acompanha a pressão e respeita os sinais do corpo. Depois de alguns anos, os caminhos dessas duas pessoas costumam ser completamente diferentes. E eu quero que você esteja no segundo grupo, o grupo que escolheu se cuidar enquanto ainda havia tempo. Porque sim, ainda há tempo, seu corpo ainda pode responder positivamente, seu coração ainda pode agradecer pelas mudanças. Mas você precisa começar, nem que seja devagar, nem que seja hoje, nem que seja com uma simples decisão. Eu vou cuidar melhor da minha saúde. E sabe de uma coisa emocionante? Muitas pessoas acima dos 60 anos conseguem melhorar significativamente sua qualidade de vida apenas ajustando hábitos simples, dormindo melhor, reduzindo sal, controlando a ansiedade, criando uma rotina mais tranquila à noite. E isso muda tudo, porque dormir bem não é luxo. Dormir bem é proteção para coração, cérebro, memória, circulação, imunidade e longevidade. Agora me diga uma coisa importante. Você costuma tomar alguma bebida antes de dormir? Chá, leite, café ou outra coisa? Escreva aqui nos comentários. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão lendo também. E eu quero deixar um alerta final muito sério. Se você apresenta pressão frequentemente alta, dor no peito, falta de ar, tontura, palpitações ou dores de cabeça constantes, procure avaliação médica, porque nenhum vídeo substitui acompanhamento profissional. O objetivo aqui é informar, alertar e ajudar você a perceber sinais que muitas vezes passam despercebidos. E talvez o maior perigo da pressão alta seja exatamente esse. Ela costuma agir sem fazer barulho, silenciosamente, até o dia em que o corpo não consegue mais esconder o sofrimento. Por isso, cuide de você agora. Cuide do seu coração enquanto ele ainda está te dando sinais discretos. Cuide das suas noites, do seu sono, da sua paz, da sua alimentação, da sua mente, porque envelhecer com saúde é uma das maiores riquezas da vida. E eu quero terminar este vídeo olhando no fundo do seu coração. Você chegou até aqui porque existe uma parte sua querendo viver mais, querendo viver melhor, querendo continuar ao lado das pessoas que ama. E isso é precioso. Nunca pense que é tarde para mudar. Nunca pense que sua saúde não pode melhorar. O corpo humano tem uma incrível capacidade de responder ao cuidado, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70, mesmo depois dos 80. Mas é preciso começar, hoje, agora, antes que o silêncio do corpo se transforme em sofrimento. Se este vídeo te ajudou, se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins Itis, o amigo dos idosos. Deixe seu like,
Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque às vezes, uma simples informação pode salvar uma vida. E escreva aqui nos comentários: eu escolho cuidar do meu coração. Eu vou ler sua mensagem. E lembre-se, seu coração trabalhou por você durante toda a vida. Talvez agora seja o momento de você cuidar dele também.